Maravilha, estamos de volta. E como nós falamos, estamos aqui com o Dalto Carteiro, vereador ali na cidade de Bofete, que nos honra hoje com a sua participação. Olá, Frajola, tudo bem? Boa tarde a todos da audiência aí do nosso informativo. Muito obrigado pela oportunidade, até que enfim conseguimos uma agenda aí, né? Estamos aqui à disposição e vamos bater esse papo, Frajola. Maravilha, Dalto. Dalto, a gente aqui fala sobre vários assuntos, né? Mas para que as pessoas, a gente sabe que Bofete sempre está recebendo gente, né? Sempre está recebendo novas pessoas que vêm ali. É um dos municípios que tem o maior número de chácaras, Bofete. Então vem muita gente de fora. Todo ano a população ali, a gente percebe que ela recebe mais pessoas e pessoas também que vêm investir no município. Fala um pouco sobre você. Quem é Dalto Carteiro? Vamos lá, Frajola. Para iniciar aqui essa apresentação, né, a gente precisa tá passando e mostrando quem a gente é, a nossa história de vida e o porquê a gente chegou aonde a gente chegou hoje aqui. Então, meu nome é Dalton, eu tenho hoje 37 anos, sou casado com a Meire, sou pai de 3 Marias, Frajola, a Maria Lívia, a Maria Rita e a Maria Cecília, né? Hoje trabalho nos Correios há 15 anos, vereador de 2º mandato, né? Sou formado em gestão pública e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em gestão de pessoas no setor público, mas para nós chegarmos até aqui existe uma história de vida. Então eu gostaria, se me permite aqui, de uma forma resumida, que eu acredito que é importante as pessoas saberem a história de vida daqueles que pretendem governar, das lideranças da área pública. Então eu gostaria de passar um pouco de forma resumida aqui, voltando lá em 1986, que foi a união de 2 jovens bofetenses lá, o João Batista, o famoso João Gorila lá em Bofete, com 21 anos, e a jovem Ivone de Fátima, com 18 anos, que foi através da união desse casal que eu nasci em agosto de 1986. Toda a minha infância, Frajola, foi desenvolvida ali na cidade de Bofete, ali na rua Barão do Rio Branco. Sempre moramos ali no fundo da casa da minha avó, e mando um beijo para ela, 91 anos, a minha avó Alminda, e estudei ali na Anselmo Bertoncini, né? Desenvolvi a minha infância ali, e assim que em 2003 eu terminei o meu 2º grau, tive a oportunidade de ter a minha primeira carteira de trabalho assinada, né? Que foi ali no mercado do Elias, supermercado do Elias, que me deu aquela oportunidade na época, com 17 anos, e 6 meses de mercado já me interessei pelo setor do açougue, né? Onde eu me tornei um açougueiro ali, fiquei 4 anos nessa profissão. E foi ali no balcão do açougue que eu desenvolvi a minha liderança, a minha gestão de pessoas, a minha comunicação, e foi muito importante na minha vida, né? E também foi nessa fase aí dos 18 anos aí, desenvolvendo aprendendo a viver, né? A minha autonomia financeira, né? Tirando carta ali, como todo jovem, né? Querendo conhecer o mundo. Foi quando me afastei um pouco da igreja, só queria saber de festa, só queria saber de aproveitar a vida aí, como todo jovem tem essa ilusão. Perdi muito tempo da minha vida, porém mesmo nessa fase, Frajola, eu sempre tive uma responsabilidade financeira, né? Foi justamente nessa fase que eu consegui comprar minha primeira moto, consegui dar entrada no meu primeiro terreno lá no bairro Santa Catarina, e em 2009 tive a graça de passar nos concursos dos Correios. Foi quando eu saí do açougue para poder assumir a profissão de carteiro. Fui chamado na cidade de Tietê para trabalhar ali. Foi uma fase difícil de sair de casa, né, pela primeira vez, morar. Fiquei 4 anos morando fora de Bofete, longe da minha namorada, longe da minha família, mas também foi de muito aprendizado, né, onde eu cresci como pessoa, aprendi a me virar. Mas Deus me deu a graça de, em 2013, aparecer uma vaga de carteiro em Bofete. Foi aonde eu fui transferido, voltei para minha cidade, e ali Deus começou um chamado e começou a preparar a minha liderança. Foi quando eu voltei para Bofete. Voltando para Bofete, fui convidado a ser coordenador do TLC, Movimento de Liderança Cristã da Igreja Católica. Fiquei por 2 anos ali desenvolvendo essa coordenadoria. Também tive participação no grupo de oração lá da minha cidade, fiz oficinas de pregação, pude pregar a palavra de Deus no grupo de oração por quase 3 anos. E em 2015, né, sentindo esse chamado que Deus sempre me mostrava que Ele queria algo a mais de mim, e eu não sabia o que, né, e ficava em dúvida, foi quando eu entrei numa crise vocacional. Já tinha quase 10 anos, Frajola, de namoro nessa época,
e a palavra de Deus falava muito comigo e eu comecei a entender que o meu chamado era para o sacerdócio. E essa crise vocacional, quase fui para um encontro vocacional, né, para descobrir se a minha vocação era o sacerdócio, mas em 2015 Deus me revelou que a minha vocação era o matrimônio, que era casar com a minha esposa, hoje a Meire. Foi onde nós marcamos o nosso casamento, em novembro de 2015, porém em agosto de 2015 veio o chamado para a política, né, através de um grupo de pessoas lá de Bofete que confiaram em meu nome para representá-los como um pré-candidato a vereador em 2016. E aquilo muito novo para mim, mas foi aonde eu percebi que era esse o chamado que Deus vinha me fazendo, né, da minha liderança. E logo eu que estava confuso entre a vocação do matrimônio e o sacerdócio, Deus me chamou para os dois, né? Chamou para o matrimônio e também para o sacerdócio leigo, que eu encaro a política hoje como um sacerdócio, como uma renúncia, né? Como você mesmo sabe, as dificuldades que a política traz hoje para qualquer pessoa que se coloca à disposição. Mas para mim, a partir desse momento, foi onde eu comecei a me descobrir e comecei a entender o sentido do serviço, né? E a política foi fazendo tudo isso. Então, iniciamos aí em 2016 a nossa carreira política aí, com todas essas dificuldades que você já sinalizou aí que nós tivemos aí, Frajola, mas hoje eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena, né? Se hoje eu sou o que eu sou, foi pela graça de Deus, e essa graça que Deus tem me dado não está sendo inútil, não. Maravilha, então nós estamos ouvindo aí o Dalto Carteiro, né? Dalto Carteiro, ele que é vereador pelo segundo mandato, né? Ali na cidade de Bofete, e hoje a gente fazendo um resumo aí sobre a sua história, né? E falando um pouco agora do que ele fez, o que ele vai fazer na política e as pretensões aí para os próximos anos. Mas, Dalto, aí você disse que você recebeu essa missão aí de estar na vereança, representando aí o cidadão. Como você avalia agora a sua participação na política? A política era aquilo que você esperava, aquilo que você imaginava? Ou quais foram as dificuldades que você teve ali dentro da Casa de Leis? Frajola, para mim foi tudo novo, né? Até aquele momento, em 2015, como a maioria dos cidadãos e dos brasileiros tem aversão à política, e comigo também não era diferente. Mas, olhando aquela responsabilidade que estavam me passando ali, aquela confiança que tinham em mim, eu disse o meu sim, mesmo sem saber o terreno que eu ia pisar. Foi aonde iniciamos ali uma pré-campanha, né, com poucos recursos financeiros. Fui o vereador mais votado em 2016, gastando R$ 535, contrariando tudo aquilo, né, que vem sendo criado na nossa cabeça, que para ter voto precisa gastar dinheiro. Então foi uma experiência onde eu descobri muitas pessoas e muitas famílias, e eu avalio que a minha vinda, né, para o meio político em 2016 foi justamente um chamado de Deus para trazer uma mudança de comportamento. E ela já começou na campanha e na pré-campanha. E depois, desenvolvendo esse mandato, nós nos deparamos com uma situação muito difícil. Logo nos 7 primeiros meses de mandato, nós ficamos ali, pudemos ver o que estava acontecendo de fato no nosso município, com algumas irregularidades. Foi aonde tudo começou e eu fui muito forjado naquela época, né? Jovem, sem experiência política e pegando uma baita bucha dessa. Então eu avalio que tudo tem um porquê na vida. Eu cresci muito nesse meu primeiro mandato e vejo a importância que tanto eu, e estendo também para todos os outros vereadores, servidores da Câmara e também servidores da Prefeitura, que se uniram, né, diante daquilo que era muito difícil para o nosso município de entender que estava acontecendo. Então, pessoas de diferentes grupos políticos tiveram que se unir em prol de um bem comum daquilo que estava rolando lá, Frajola. Viu, você, dentro desse conhecimento ali que você obteve, dentro dessa experiência, você acha que você atendeu a expectativa do eleitorado seu? Olha, Frajola, eu fiz o máximo de mim. Eu me doei, eu renunciei muitas coisas. É claro, né? Como eu disse, inexperiente, eu sei que eu errei em algumas situações, né? Me comportei, muitas vezes poderia ter sido melhor, mas não me arrependo de nada. Hoje eu sinto o dever cumprido, né? Naquilo que foi me proposto, né? Que era trazer uma mudança de comportamento e realmente olhar para aquilo que era de todos e não somente o que era do meu interesse. Eu cumpri a minha missão. Maravilha. Então estamos ouvindo Dalto Carteiro. Dalto, seguinte,
Eu lembro que eu acompanhei ali você nas gestões anteriores, tivemos ali, né, na realidade, 3 em 1, né, que nós tivemos o ex-prefeito, o Dirceu, e aí ele, por um trabalho feito ali na Câmara de Vereadores de investigação, de fiscalização dos atos públicos, ele acabou sendo cassado. Tivemos ali por alguns dias o Zebra Ramos, acho que 2 ou 3 dias, e depois, na sequência, tivemos o Oswaldo interino e depois o Oswaldo em definitivo para concluir esse mandato. E você sempre foi combativo ali, você sempre, mesmo tendo sido eleito na época ali pelo grupo do Dirceu, né, junto com o grupo dele, você fiscalizou. Até esse processo todo em si de cassação teve sua participação ali. Você sempre foi enfático em querer a coisa certa. E aí você certamente, né, avaliou de uma maneira que você teve que ser combativo. Hoje, o prefeito Torão, como você avalia a administração dele hoje, que não é tanto conturbada quanto os seus primeiros 4 anos? Certamente, Frajola. Eu acho que o que nós podemos ponderar da outra gestão para essa gestão é o diálogo. Né? O diálogo, ele é o caminho para o consenso, e acredito que política sem diálogo a gente não se faz política. Né? E quando existe autoritarismo, individualismo nela, com certeza a gente não vai chegar no fim dela. E foi exatamente isso que aconteceu lá atrás, Frajola. Naquele momento, né, como você mesmo falou, o meu comportamento de ser imbativo, eu sempre acompanho, né, revejo as sessões ali, a forma, todas as sessões eu sempre tinha algo para trazer, porém, porque não tinha diálogo, Frajola, e as coisas eram muito sérias, as irregularidades, né, passando por cima de todos os procedimentos administrativos, né, tudo vinha sendo fraudado ali de certa forma, e você ia conversar com diretores, ia conversar com o próprio prefeito, não havia o diálogo. Pelo contrário, havia mentiras e perseguição. Então, naquele momento, eu fui convocado e eu precisava ser daquele jeito. Né? Foi somente daquela forma que nós conseguimos atingir o resultado. Hoje, na atual gestão, no meu segundo mandato, nós estamos vendo, existem problemas? Todas as gestões têm problemas, né? Nós sabemos disso e dificuldades. Porém, quando a gente encontra o diálogo, a gente não precisa ser imbatível. Né? E também teve o meu crescimento pessoal e o meu crescimento político de um mandato para o outro, né? Onde nós vamos nos aprimorando e vamos entendendo que temos que buscar o diálogo. Não que eu não tenha buscado na outra gestão, porém as portas estavam sempre fechadas. E com o governo Torão, como você bem conhece, mais do que eu até, tem os seus prós e os seus contras, tem os seus defeitos também, mas uma coisa é inegável, ele é honesto, né? Ele não tem dolo, né? Não tem más intenções, pelo menos é isso que eu enxergo. Então, ali com os seus diretores também, a gente sempre teve a liberdade. Assim que é levantada uma capivara, seja por cidadão, seja por nós vereadores, nós vamos, sentamos, eles estão dispostos aí na Câmara, como foram várias vezes, para esclarecer. Muitas vezes são erros técnicos e a gente consegue, através do diálogo, sem precisar do embate. Eu lembro que naquela época lá do Liceu teve denúncias ali e tudo, e que você também acompanhou a respeito de compra de peças, né, de veículos que não eram, aquela coisa toda. Eu lembro que agora teve, na Câmara de Vereadores, teve vários comentários ali, chegou ali as informações para vocês até da vice-prefeita, que estava dirigindo, foi pega com carta do município, fora do horário, sem carta, e teve ali também, acho que, salvo engano, sobre compra de pneus. Então houve um negócio e a gente não viu o mesmo embate, não seu, da Câmara de Vereadores em si, de todos. É como você vê o porquê disso. Seria por essa fala sua anterior que o Torão não tem dolo e aí dá para conversar? Porque houve essas situações que também não foram combativas ali por vocês. Sim, Frajola, realmente houve, desde 2021, já começando com a aquisição de notebooks da educação para os professores, foi a primeira questão do governo Torão, no qual nós nos atentamos sim,
muitas vezes as pessoas esperam o vereador estar na tribuna xingando, acusando, né, aquelas situações. E como eu disse, através do diálogo, quando existe o diálogo, a gente evita esse tipo de situação. E foi exatamente o que aconteceu. Todas as situações que ocorreram, eu acho que você quis dizer da compra de pneus, não, foi do filtro de óleo que foi levantado, um valor que era menor no mercado e o valor que foi pago. E tudo isso nós fomos em cima porque nós queríamos ver se realmente tinha pega, né? Mas prontamente, tanto a gestão pública, o prefeito, como os diretores sempre estavam dispostos e foram até a Câmara, sentamos para conversar, todos os vereadores, você sabe que hoje a maioria dos vereadores é oposição, né, não são da situação, somente 4, e todos entenderam aquele momento, né? Então não havia necessidade, né, da nossa parte e de forma agressiva, mas foi levantado sim. Então eu vejo assim, da minha parte, eu fui um dos vereadores dessa gestão que mais fez requerimentos de fiscalização do governo Torrão, né? Mas é a maneira, né, o nosso comportamento na tribuna que muitas vezes as pessoas querem comparar, né, do outro mandato com esse mandato. Mas eu não vejo com maus olhos, eu vejo que isso é um crescimento político, é responsabilidade para a gente não poder, como você vinha falando inicialmente aqui, quando é um furo de notícia, você vai para a tribuna e leva alguma coisa sem levantar a informação correta, você gera um certo conflito na sociedade, né? E isso da nossa parte tem que ser muito responsável, né? Então, antes de levar, antes de falar, né, eu sempre buscar todas as informações possíveis para que realmente a gente seja assertivo. E como eu disse, fiscalizei sobre os notebooks, fiscalizei sobre a questão da merenda escolar, todas as feridas que tiveram no governo Torrão, eu coloquei o dedo, né? Eu coloquei o dedo, eu fui para cima, por quê? Porque eu sei que esse peso cairia sobre mim, essa responsabilidade, porque eu sei do legado que eu deixei no meu primeiro mandato e eu sei que isso ia me pesar. Então eu nunca deixei passar nada, mas com responsabilidade. E se de fato hoje o Dalton não denunciou o Torrão, não abriu um processo de cassação contra o Torrão ou contra a vice-prefeita, é porque de fato, juridicamente, administrativamente, não tinha nada que se levasse até as vias de fato. Porque se tivesse, jamais, Frajola, jamais eu teria passado o pano para alguém. Até porque os meus 2 mandatos são independentes. Eu escolhi, eu tive a liberdade de escolher com qual prefeito, né, com qual chapa eu iria sair a vereador e fiz a minha escolha, né, e pude ter o meu mandato livre para poder exercer o meu papel de vereador. Então, se hoje, né, o vereador Dalton, como eu escuto algumas pessoas e trazem para nós, né, querem pesar isso em cima de mim. Ah, mas você não fiscaliza lá. Ah, mas você passou pano. Tem um monte de coisa séria do Torrão que você não fez nada. Tudo bem. Quantos vereadores tem na Câmara de Vereadores? Tem 9 vereadores. O Dalton Carteiro é um vereador. Então, e os outros 9 vereadores? Onde está a responsabilidade deles, que também é a mesma da minha, de também fiscalizar? Né? Você sabe que a maioria da Câmara é oposição. Se de fato tivesse existido algo que o Dalton tivesse passado pano, tenho certeza que a oposição não deixaria, né? Não passaria. Então, se não houve, é porque eu tive responsabilidade de primeiro averiguar os fatos, principalmente no caso da vice-prefeita, no qual eu fui o vereador que, se hoje a Câmara tem todas as informações desse caso, eu fui o vereador que fiz o ofício, né? Eu não fui só na tribuna para falar, pesar politicamente, xingar, porque isso daí não é papel de um político. Isso não é responsabilidade de quem foi eleito para representar a população. A minha responsabilidade era de averiguar os fatos e a documentação. E junto com o jurídico da Câmara, junto com o jurídico da Prefeitura, eu perguntei, tem uma vírgula que cabe um processo administrativo, que cabe uma CI político-administrativa? Tem? Não tem. Então por que eu vou forçar algo? E de fato, né, não fiz, não assinei, não denunciei, porque eu já sabia que não ia somente um desgaste político e que de fato a vice teria que arcar com os custos ali, com o prejuízo do poder público, né? Mas depois não foi feito. Um presidente de um partido da oposição fez a denúncia. E o que deu? Não deu nada, porque nós já tínhamos visto que realmente não dava pega. Então, Frajola, eu acho que parte muito da responsabilidade. Eu deixei muito claro para o Torrão, desde o começo do mandato, ele sabia disso, tanto ele como a Ana. Olha, se tiver um pega que der, não conte comigo, né? Porque eu estou aqui para representar a população e cumprir, e jamais deixaria o meu legado, aquilo que nós estamos construindo na política hoje,
por problemas pessoais ou por interesses pessoais, de forma alguma. A gente sempre, Dalton, a gente sempre teve assim, uma visão de você como uma pessoa centrada, que sempre falou com responsabilidade, não se expõe a discussões vazias, né? Diferente, a gente percebe, o Torão ele é mais explosivo. Ele, quando chega uma situação para ele, ele já é explosivo. Ele, se não é, ele já fala que não é, e já chama, e você não. Mas teve uma situação na Câmara que a gente percebeu que você perdeu o controle. Você se dirigiu ali a um colega seu, a um vereador, e você foi ríspido, foi agressivo. Naquele momento ali, até estranhou a maneira com que você agiu. O pessoal falou, viu, o Dalton, ele perdeu a estribeira, ele partiu para agressão mesmo, falando, né? O que aconteceu ali? Ali se esperava aquilo se fosse o Toro, não você. O que aconteceu entre você e o vereador Carlinhos, que hoje também é pré-candidato? Sim. Frajola, se nós formos rever a minha fala e o que eu trouxe, não foi agressiva, não foi ríspida, não perdi o controle. Eu fui muito calmo e falei o que eu tinha que falar com muita razão, né? Porque uma sessão antes eu tinha sido atacado, né? E não só uma sessão antes, mas eu vim durante todo o mandato levando umas fisgadas, né? E é o que é natural da política, e cada um tem a liberdade de trabalhar da forma que acha que é coerente, né? Eu não vou para a tribuna para ficar cutucando outros vereadores, outros políticos, para desmerecer ou para comparar. Não, eu foco no meu trabalho, né? Eu quero apresentar aquilo que eu acredito que eu tenha que apresentar, o meu trabalho, aquilo que eu fui proposto. Então, naquele momento, Frajola, foi exatamente um momento que eu precisava daquele desabafo, trazer aquelas situações que eu trouxe, mas de forma alguma, de forma de agressão, e o que foi muito positivo, né? O que foi muito positivo porque desde então o respeito está imperando hoje na Câmara, né? Já não existe mais, né? Então eu acho que foi válido para as duas partes, e hoje a gente trabalha junto, a gente divide a mesa ali na Câmara, não há nada que possa interferir na nossa responsabilidade de vereador. O prefeito Torão, você disse que ele é de fácil diálogo, né? E não tem as mesmas mazelas que você detectou na gestão passada, né? Onde teve o processo de cassação. E deixa eu te perguntar, como bofetense ali mesmo, como político, o que você atribui o prefeito Torão, que pode ir para a reeleição? Ele fala hoje que não vai para a reeleição. O que você acha que levou isso? Frajola, nós que estamos ali acompanhando o mandato, é visível o cansaço do Torão. O cansaço psicológico, o cansaço físico dele, né? E é isso que ele vem compartilhando conosco. No primeiro dia, na posse, ele já falou que não viria para a reeleição e vem mantendo essa fala, né? Então, ele mesmo passa isso para nós, que ele não tem mais a paciência, e ele sabe a importância que é de um político, de um representante da população, saber ter jogo de cintura, saber conversar, saber falar ou não, olhar as pessoas, né, ter empatia, se colocar no lugar do outro, principalmente de servidores públicos, né, que tem uma série de problemas, né? Então, hoje eu vejo que é o cansaço que traz, e hoje realmente ele está tirando o time dele de campo. Muitos falam que pode ser que de última hora ali o Torão venha, mas como você conhece bem ele, eu também conheço, eu acho muito difícil. Então, estamos ouvindo o Dalton Carteiro. Mas agora, Dalton, quero saber o seguinte. Então, você faz parte do grupo no qual o Toro está, né? O Toro não vai para a reeleição. Você é pré-candidato? Sou pré-candidato a prefeito de Bofete, Frajola, e essa minha pré-candidatura, ela veio e se formou de uma forma muito natural. Justamente por essa abertura, né, do Claudécio vir falando que não quer ser mais, a vice-prefeita, que é o cargo de expectativa também, acompanhando essa mesma fala, e naturalmente o meu nome foi surgindo, né, não só dentro do grupo político no qual nós fomos eleitos juntos, mas principalmente das famílias e pessoas que vêm acompanhando o meu trabalho. Eu fui muito assediado, Frajola, já para ser o candidato a prefeito em Bofete em 2019 nas eleições suplementares. Assim
que o Dirceu foi cassado, né? O presidente da Câmara assumiu a prefeitura, no qual nós articulamos para que o presidente Oswaldo pudesse assumir naquele momento ali, porque nós já sabíamos que qualquer momento o presidente iria assumir a prefeitura, e vendo a responsabilidade com que o Oswaldo vinha trazendo e desenvolvendo seu mandato ali, nós fizemos uma articulação para que o Oswaldo pudesse ser o presidente eleito de forma candidato único ali dentro da Câmara. E de fato isso que aconteceu, né? Então naquele momento eu fui assediado também para ser. Não era o meu momento, né? Não estou na política para querer ser prefeito por ser prefeito. Nós queremos construir um trabalho, um projeto que possa perdurar para mais gerações. Então, naquele momento, não me sentia preparado. E em 2020, da mesma forma, né, o Torão me procurou ali para ver se eu iria ser o candidato em 2020, que ele estava com intenção de voltar para a política, se eu já tinha o meu vice, ele aceitaria até ser candidato a vereador. Mas também, naquele momento, o nosso grupo entrou num consenso que não era o momento ainda, né? Mas já tinham essa expectativa. Então, viemos ali com o nosso grupo, fizemos uma divisão, trouxemos mais um candidato a vereador que foi eleito junto, né? Que veio o Henrique Galvão, aí uma grande liderança, mando um abraço para ele, que vem me ajudando muito a crescer como pessoa e como político. E o nosso grupo decidiu se dividir e lançar 2 vereadores, né? E não sair para majoritário. Porém, agora, Frajola, com toda essa situação, nós amadurecemos mais, hoje nós já temos um novo movimento político na cidade de Bofete, né, dessa forma que nós estamos construindo. Então hoje nós acreditamos sim que é possível e nós estamos no jogo, né? Lançamos a nossa pré-candidatura ontem, né? Já tínhamos pré-candidatos em novembro, né, na primeira rodada de entrevista. Naquele momento, eu estava esperando, a gente não sabia, não tinha segurança partidária. Então, hoje nós estamos aqui e vamos encarar essa missão. Quero mandar um abraço aqui para o Laurinho Arruda, vereador aí que está acompanhando a gente, vereador de Conchas, né? Acompanhando a gente. A Lourdinha também está acompanhando, o Vismar, e quer participar do sorteio, para a Deise Francisco. Né? O sorteio é o seguinte, a gente no início aqui da live, o pessoal que entrou agora, no início da live, a gente acabou recordando aí das fichas telefônicas, né? E a gente lembrou daquela música, eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo, né? E aí a gente recordou, eu perguntei, viu, você sabe aí quem é o cantor dessa música? E ele falou, ó, mande para a gente o nome aí, que nós vamos sortear um Pix de R$100. Então, e vai ser sorteado aqui no final do programa, uns Pix de R$100 para quem colocar ali nos comentários o nome do cantor da música, apenas 3 minutos, beleza? E o pessoal aqui pedindo para participar do sorteio, vai todo mundo querendo comprar ovo de Páscoa aí, né? Mas, Dalton, você falou desse trabalho, dessa participação da política em consenso ali com o grupo do Torão, até na última eleição. Hoje, você tem um apoio do Torão? Ele te apoia para prefeito? Olha, Frajola, o Torão tá naquela vibe da união política, né? Eu percebo que os políticos mais antigos da cidade, eles ainda se prendem muito que precisa ser só 2 candidatos na cidade pequena, né? Não veem com bons olhos quando surgem mais candidatos. Eu, diferentemente, vejo que quanto mais candidatos, quantos mais pré-candidatos a prefeitos, melhor para a população poder escolher, né? Então ele vem trabalhando muito nessa questão da união política. Se lá nas convenções não haver união política e sair uma série de candidatos aí sim nós vamos ver qual candidato o Torão deve apoiar. Eu gostaria muito que eu pudesse ser essa escolha, porque nós sabemos do capital político que o Torão tem, né? Hoje está um pouco desgastado por esse comportamento, pela forma que ele vem conduzindo a gestão, que falta um pouco não, muita gestão de pessoas ali no seu governo, mas mesmo assim ele é muito respeitado, né? Ninguém teria sido eleito 3 vezes prefeito se não tivesse algo de bom para oferecer, então eu acredito que lá na frente pode ser sim, né? E eu ficaria muito contente se ele me escolhesse para ser o candidato dele. Então você gostaria de ter, então, esse apoio do prefeito Torão? Nenhum político seria inocente de falar que não é importante o apoio dele. Porque a gente ouve sempre, está nos bastidores, e o bom que a gente tem acesso ali em todos os grupos, a gente ouve que o Torão, tipo assim, ele teria soltado, por falar nessa união, ele soltou, a gente sabe das ligações ali do candidato Márcio, né, o doutor Márcio Cordeiro, a gente sabe da amizade que ele tem em todos os grupos, inclusive é sabido ali que ex-prefeitos ali
vários ex-prefeitos poderiam estar declarando apoio ali ao Márcio. E aí o Torão estava naquela expectativa, deixa o Márcio ir, deixa o Dalto ir. Lá na frente, quem tiver melhor, eu apoio e tento juntar os dois. Você se sentiria à vontade de estar num grupo onde possivelmente pode estar o ex-prefeito de Seu, que você mesmo já combateu? Isso, se ocorresse lá na frente, entre você e o Márcio, ou você, o Torão, ele conseguir esse intuito dele de unir grupos, e a gente percebe que os dois grupos que ele teria mais acesso seria com você e o Márcio. Você se sentiria à vontade nessa união, em você na cabeça, ou você de vice, junto com o Márcio, tendo essas pessoas que você já combateu junto? Frajola, a política ela não se constrói sozinho, né? A gente sabe bem disso, é importante as parcerias. Hoje eu sou pré-candidato a prefeito, né? Hoje nós estamos com o nosso nome à disposição, vamos começar a falar mais sobre as nossas ideias, fazer a construção do nosso plano de governo e vamos trabalhar para que nós possamos ter adesão, né, da população de Bofete. Lá na frente, se ocorrer de sentar na mesa para haver uma decisão dessa, com certeza, junto com o meu grupo, junto com a minha base de apoiadores, que são as pessoas que hoje me movem e fazem eu estar hoje como pré-candidato, nós iremos conversar, né? As decisões nunca são tomadas sozinhas, né? Então, eu tenho um grupo hoje de pessoas que me apoiam e lá na frente, se caso isso tiver que ocorrer, nós vamos tomar essa decisão junto com o nosso grupo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Saulo. Saulo está acompanhando a gente, Saulo Andrade. Obrigado, viu, Saulo? Obrigado aí pela participação. Outra questão aqui, para que a gente volte, para que a gente entre a falar nas suas prioridades, só para a gente zerar os bastidores políticos. Eu lembro que a vice-prefeito, o próprio Torão, eles namoraram aí muito tempo com o republicano. E eu já ouvi o próprio Toro e o pessoal prometendo para o republicano que você seria candidato pelo republicano. Então, que o candidato dele seria pelo republicano. Inclusive, o republicano ficou muito tempo ali na base do governo, ali, junto o pessoal todo. E aí, a um determinado momento, você não demonstrou que iria para o republicano, ia se manter no seu partido, e aí o republicano foi para a oposição, foi para o seu adversário. O porquê que isso não ocorreu, você não atendeu esse pedido do Toro em ir para o partido da base do governo, como o próprio Toro fez. O próprio Toro sempre foi ligado ao PT, foi candidato já pelo PT, aquela coisa toda, e uma coisa que eu jamais acreditaria, era o Toro ir para o PSDB. Mas depois que eu vi o Alckmin também junto com o Lula, eu falei, tudo é possível. Sim. E o Toro foi para o PSDB. E você não quis ir para o republicano. O que aconteceu ali que não houve essa convergência de pensamento entre você e o Toro e ficou, eu percebi que ficou estremecido entre o grupo e o republicano. Sim. Frajola, isso mostra também que a minha pré-candidatura a prefeito hoje, ela vem sendo de forma autônoma, né? Ela não foi construída junto com o grupo do Torão, com o grupo da vice-prefeita, ela veio sendo naturalmente. Então, se houve combinados ou se houve algum trato que o candidato seria pelo Republicanos, eu não fiz parte disso, né? Então, a hora que começou a funilar mesmo agora, que chegou para eu tomar uma decisão de ser o pré-candidato, eu tinha que ter a liberdade de escolher o meu próprio partido, né? Pelo menos isso, né? Então, eu tive essa liberdade e foi a escolha que eu fiz. De fato, criou um certo desconforto, né? Porque existia esse compromisso com republicanos, no qual não era meu, né, naquele momento. Então, mas eu deixei bem claro e conversei com a própria Silvana do Republicanos, que me acolheu super bem, né, uma pessoa fantástica ali que nós conversamos, e eu coloquei para ela o meu sentimento naquele momento, né, que a minha opção seria pelo PSD, né. Então, aí o que eles tinham conversado, o que eles tinham combinado, mesmo o Torão e a Ana conversando comigo, mostrando esse outro lado, mas eu quis e pude ter a liberdade de fazer a minha própria escolha. Maravilha. Você já definiu, já existe conversa
de pré-candidato a vice, porque muita gente falou, não, quem vai ser vice dele é a esposa do Torão, é a Graziella, ou é a própria Glaucia, que é cunhada do Toro. Já existe uma conversa de vice ou você está aberto ainda? Sim, Frajola, as conversas elas existem, né? E nós estamos abertos também para mais conversas aí. Já surgiram alguns nomes bons ali da cidade, né? Pessoas de bem, pessoas ligadas à política, pessoas que não estão ligadas à política também. E nós estamos conversando com a população nas visitas que a gente faz, sempre levando as possibilidades que nós temos para a gente entender, né? Hoje, não só em Bofete, mas acredito que em muitos municípios, o vice ele determina bastante, né? A escolha do vice ela tem que ser muito precisa e muito prudente, né? Então, isso vai ser da mesma forma conosco, mas não fechamos as portas para ninguém, não temos ninguém fechado ainda, mas temos bons nomes aí que, se Deus quiser, Deus vai preparar uma pessoa que seja atuante, que possa contribuir tecnicamente e que agregue também ao executivo de Bofete. Dalton, agora falando de uma possível eleição sua. O que você vai mostrar para o eleitor para convencer ele a escolher você, acreditar no seu projeto para Bofete? Quais seriam as suas prioridades hoje? O que você acha que tem que melhorar? Ou o que você vai apresentar no seu... no próximo, Sim. né? No Sim. plano de governo seu, que é na Sim. próxima etapa, que agora nós está na pré-campanha. Mas o porquê que o povo de Bofete poderia te dar preferência? Frajola, já há algum tempo, não só com a pretensão do executivo, mas preocupado com a própria política da cidade e o desenvolvimento dos serviços públicos de Bofete, nós estamos construindo grupos de estudos, né, em várias áreas da saúde, da educação, da infraestrutura, do esporte, para buscar meios, buscar respostas, buscar soluções para os nossos problemas, que são muitos, né? Irei focar aí no nosso plano de governo em 3 pilares, que é a gestão de pessoas, né, que hoje eu acho que começa ali, né? Eu nunca vi nenhum plano de governo ou nenhum político até esse momento na nossa cidade dando prioridade para a gestão de pessoas, sempre buscando recursos para infraestrutura, para prédios, para programas, mas deixando a pessoa humana em segundo plano. No nosso plano de governo, a pessoa humana vai ser o centro de tudo e vamos trabalhar a gestão de pessoas. Também a modernização dos serviços públicos, que é de extrema importância hoje, aproveitar o que a tecnologia nos traz, deixar a prefeitura mais digital, favorecer para os cidadãos, para que eles possam ter mais acesso e com isso também aumentar a arrecadação do município. Hoje é muito burocrático, Frajola, até para uma pessoa comprar uma caçamba, alugar uma caçamba da prefeitura, né? A dificuldade que ela tem que ir num departamento, depois tem que apagar no outro, depois tem que levar na garagem, sendo que hoje a tecnologia, a era digital nos favorece muito, os pagamentos dos impostos e dos tributos também. E outra frente que nós iremos trabalhar são ações aí para a gestão orçamentária. Então são esses 3 pilares. Claro que nós vamos poder ter mais tempo para desenvolver e falar com precisão dos programas que nós estamos trabalhando para poder desenvolver dentro da administração pública. Mas eu vejo que o pontapé e o nosso carro-chefe serão a gestão de pessoas. Eu vi uma postagem sua esses dias, onde você fala da responsabilidade que a pessoa deve ter para ser candidato. E você contou um pouco da sua história ali, olha, eu fui eleito vereador, gastei tanto. Hoje, você sabe dos custos que geraria uma campanha, tá? Você vai fazer essa campanha tradicional, como você veio para vereador, ou você vai estar utilizando esse fundo partidário que vem para todos os partidos, né? O que você tem assim, em mente de como você vai utilizar esses recursos para chegar até a população com base naquela declaração sua que você fez, sugerindo aos candidatos a vereador que venha com você? Sim, Frajola, é totalmente diferente uma estrutura de uma campanha para vereador para uma pré-campanha e uma campanha a prefeito. Nós sabemos dos custos, né, que precisa ter, não só para assessoria do próprio prefeito e vice, mas também de toda a chapa de vereadores que vem ali. E nós estamos nos preparando, claro, dinheiro para esbanjar, dinheiro, como você vinha falando no começo aí, nós não temos,
né? Nós somos limitados, né? Mas o necessário e aquilo que é preciso, nós já garantimos, né? Nós estamos trabalhando para o resgate da confiança de muitos empresários, de muitos cidadãos, né? Que querem ter uma participação, né, naquilo que é de todos, né? A gente vem com esse desafio de encontrar pessoas de bem na nossa município e falar, viu, para um pouquinho de cuidar do que é seu e vem ajudar a cuidar do que é de todo mundo. Porque se você não fizer isso, o seu vai ser comprometido, né? Um município que sem uma administração coerente, sem uma gestão de pessoas, uma gestão de orçamento, sem uma responsabilidade política, atrapalha a vida de todos os cidadãos, atrapalham a vida da iniciativa privada e de tudo aquilo que pode desenvolver o município. Então, nós estamos nos preparando, nós já temos aí a nossa assessoria jurídica, a nossa assessoria contábil, que eu vejo que é o mais caro de uma campanha hoje, né? Acompanhei aí toda a articulação, como que foi a última campanha de prefeito. Então, nós estamos no caminho certo, acredito eu. Mas nós vamos trabalhar com a verdade, com a fraternidade, gerando confiança nas pessoas para que se gaste o menos de recursos possível. Maravilha. Dalto, como você mesmo citou, que algumas pessoas ainda vê com desconfiança a declaração do Toro que vem sendo enfatizada desde o início lá, como você mesmo disse, desde o primeiro dia de mandato dele, que ele não é candidato, mas se chegar no final, o Toro não conseguir essa união que ele prega, se chegar no final e o Toro falar que para unir o grupo, que para unir a situação, ele aceita o sacrifício de permanecer e lançar o nome dele ali na convenção, lá no final de julho. Você se mantém candidato ou você recua para apoiar o Toro? Vou disputar voto a voto com o Tornão. A convenção ou a eleição? Não, tanto a convenção como a eleição, né? Entendi. Então é o seguinte, ouvimos aí o vereador Dalto que falou um pouco da sua história, falou um pouco da sua atuação como parlamentar e falou um pouco aí desse projeto político que ele, juntamente com um grupo, né, está aí se preparando para implantar em Bofete. O objetivo nosso é esse, é que você conheça todos os nomes que se colocaram aqui à disposição. Nós já tivemos aqui com o Dr. Márcio Cordeiro, tivemos com o Zebra Ramos, tivemos com o Carlinhos, tivemos com o Thiago Pinheiro e agora estamos com o Dalto. Lá atrás tivemos com o Toninho da Baronesa, que também se colocou, mas aí depois já retirou o nome também, né? O Zebra que veio e a gente já tem informação que ele retirou o nome. Então hoje a expectativa que se tem é que permaneça o Thiago, que seria pelo PT, o Carlinhos do Carmo pelo Republicanos, o doutor Márcio, eu não lembro qual o partido dele, não sei se é MDB ou Cidadania, eu não lembro qual o partido dele, e o Dalto agora pelo PSD. E fica essa dúvida que as pessoas ainda falam, de última hora o Toro vai aparecer. Então, existe esses comentários. Mas o importante aqui é que você tenha a oportunidade de ouvir. Você já ouviu os demais. O material que foi produzido com todos eles, inclusive o do Dalto hoje, vai ficar à sua disposição nas nossas páginas, no Facebook, no YouTube, no Instagram, está lá à sua disposição para você começar a avaliar a participação de cada um deles, o que cada um falou, né, de projeto, de proposta ali. Eles vão voltar aqui, aqueles que passarem pela convenção, nós vamos estar convidando novamente para que aí sim eles falem especificamente do plano de governo, das propostas que possam fazer com que você abrace esse projeto, né? Então, a intenção é essa, não só em Bofete, mas em todos os municípios. Então, se você é pré-candidato, entre em contato conosco que nós estaremos aí dentro do possível, colocando o seu nome aí na agenda para que você venha participar aqui conosco. Assim como na próxima semana já estaremos aqui com a Eva Campos, que é aqui da cidade de Conchas, ela se lançando aí oficialmente como pré-candidata a prefeita. Dalto, tem algo mais que você queira levar para a população de Bofete, para aqueles que estão junto com você nesse projeto? Frajola, primeiramente agradecer a Deus por esse momento, agradecer essa oportunidade da sua audiência, que a gente sabe que não é só
local, mas regional, estadual, até internacional, né, como a gente acompanha aí, agradecer esse espaço, e é muito importante, como você falou, que os cidadãos conheçam os seus representantes, conheçam aqueles que querem e pretendem governar uma população. E a todos vocês que vêm me acompanhando, né, desde o meu primeiro mandato, que são os responsáveis por hoje eu estar aqui, doando a minha vida, encarando a política como serviço e todas as dificuldades que também a política nos traz. Eu agradeço muito vocês, a confiança, e nós vamos continuar trabalhando. Agradeço a minha família, a minha esposa pela compreensão, que não é fácil, né, aceitar a ausência de um marido político muitas vezes, né, com 3 crianças, mas a gente vem dando os nossos pulos, eu com a Meire, e graças a Deus as coisas vêm caminhando com fé em Deus, com Deus sempre na frente. E dizer aí para a nossa população, e também principalmente para o funcionalismo público, que terão um cuidado muito especial, né, naquilo que nós pretendemos para o nosso município, porque nós entendemos. A prefeitura hoje é a maior empresa da cidade, 450 servidores, e eles precisam ser respeitados, eles precisam ser olhados de uma forma diferente, porque é eles que entregam um serviço público. Então nós queremos construir um caminho sustentável, né, que para o futuro, tanto do funcionalismo como da nossa população, que una respeito à pessoa humana, reconhecimento pelos méritos atingido e também a valorização da carreira pública de Bofete. É isso que nós desejamos e iremos trabalhar para que nós possamos entregar algo bom para o nosso município. E eu sei que ainda é minha primeira vez, né? Tenho muito que aprender, né? Estou indo de uma forma muito leve, Frajola, para esse desafio, né? Sem aquela pressão que precisa de um resultado positivo, né? Mas com o meu pé no chão. Eu acredito que nessa pré-campanha e nessa campanha futura, nós vamos plantar uma semente na cidade de Bofete, que vocês verão uma pré-campanha e uma campanha como nunca foi vista. Então, independente do resultado, nós estamos plantando uma semente que as nossas futuras gerações vão colher bons frutos. Estamos aí na expectativa de vivenciar as emoções da ressurreição. Qual seria a sua mensagem aí para esse final de semana festivo, para todas as famílias, não só de Bofete, mas todas que nos acompanham? Desejar uma abençoada Páscoa a todos, e que realmente, como o Frajola nos trouxe no início aqui, a reflexão, que nós possamos perceber, né, e entender que não é um dia a mais, mas é um dia a menos. Então, nesse momento de reflexão da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós, principalmente nesse ano eleitoral, que os nervos ficam à flor da pele, muitas pessoas discutem, perdem a amizade, mas que nós possamos entender que é tão curta essa passagem aqui, né, e que nós possamos, nesse domingo de Páscoa, realmente renascer, deixar o nosso velho homem para trás e possamos renascer e ressuscitar com o nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos aquilo que fomos chamados, testemunhas de Jesus. Então ouvimos aí Dalto Carteiro, pré-candidato a prefeito ali de Bofete, pelo PSD, e participando aqui do nosso Giro de Notícias, e a gente sempre agradecendo aí pela participação.